Imagine a cena. Um dia comum, um voo rotineiro, sonhos e planos a bordo. Em um instante, tudo se transforma em pesadelo. Uma tragédia aérea que dilacera corações, mas no meio do caos, um fio tênue de esperança emerge. Esta é a história do voo AI-171 e do homem que, contra todas as probabilidades, sobreviveu. Prepare-se para uma jornada emocionante pelos momentos de horror, resiliência e o mistério por trás de um verdadeiro milagre. Era uma quinta-feira como outra qualquer, mas o destino tinha outros planos para o voo AI-171 da Air India. Um Boeing 787 Dreamliner, símbolo de modernidade e segurança, preparava-se para uma longa viagem, de Ahmedabad, na Índia, rumo a Londres, na Inglaterra, levando 242 almas a bordo. Eram 230 passageiros e 12 tripulantes, uma mistura de nacionalidades e histórias de vida, indianos, britânicos, portugueses, um canadense, famílias, estudantes, profissionais, turistas. Todos com um destino em comum, sem saber que a jornada seria tragicamente interrompida logo no início. O Boeing 787-8 Dreamliner, matrícula VTANB, estava pronto na pista. O motor rugia, a expectativa pairava no ar. Às 13h38, horário local da Índia, 08:08 UTC, a aeronave começou sua corrida pela pista. Um momento de rotina que se tornaria o prelúdio de uma catástrofe inimaginável. A decolagem parecia normal nos primeiros segundos. O avião ganhava velocidade, as rodas deixavam o solo. A esperança de uma viagem tranquila preenchia a cabine. Mas algo estava errado. Algo fundamental falhou nos instantes cruciais após a saída do chão. Menos de 1 minuto. Foi o tempo entre a decolagem e o início do desastre. O Boeing 787, uma máquina projetada para voar alto e longe, simplesmente não conseguia ganhar altitude. Uma luta desesperada contra a gravidade começou nos céus de Ahmedabad. Condições climáticas adversas, como calor intenso, podem afetar a performance de uma aeronave na decolagem. A elevada carga de combustível, necessária para a longa rota até Londres, também adiciona peso e exige mais potência. Fatores que, combinados, podem se tornar críticos. Testemunhas em solo observaram com horror. O avião parecia pesado, lutando para subir. O som dos motores, antes potente, parecia diferente. Uma sensação de pavor começou a se espalhar entre aqueles que acompanhavam a decolagem de perto. Em apenas 33 segundos após deixar o solo, a aeronave atingiu seu ponto crítico. A sustentação falhou. O sonho de voar se transformou em uma queda vertiginosa. O Boeing 787, com todas as suas almas a bordo, despencou do céu. A queda foi rápida e brutal. O avião caiu sobre uma área residencial, atingindo em cheio um dormitório médico na região de Megani Nagar, em Ahmedabad. O impacto foi catastrófico, transformando a aeronave e as estruturas em solo em uma massa de metal retorcido, concreto e fumaça. A cena era de destruição total. Fumaça preta subia aos céus, destroços espalhados por centenas de metros. O silêncio que se seguiu ao estrondo inicial foi quebrado apenas pelos gritos de desespero e o som da sirene se aproximando. Uma tragédia de proporções avassaladoras se desenrolava diante dos olhos do mundo. A bordo, 241 vidas foram perdidas naquele instante terrível. Passageiros e tripulantes sem chance de reação. Em solo, a tragédia se estendeu. O dormitório médico foi devastado, resultando em pelo menos 33 vítimas fatais entre estudantes e funcionários. O número total de mortos ultrapassou 274, marcando este como um dos acidentes aéreos mais mortais na história da Índia. A dor era indescritível. Famílias inteiras destruídas, futuros interrompidos, sonhos desfeitos. A comunidade local e o país inteiro foram tomados por um luto profundo. Como algo assim pôde acontecer? A pergunta ecoava em meio aos escombros e à dor. Em meio à fumaça,
Ao caos e à devastação, algo inacreditável aconteceu. Enquanto equipes de resgate chegavam ao local, procurando por sinais de vida em um cenário de morte, uma figura emergiu dos destroços, um homem caminhando calmamente, aparentemente ileso. Era Vishwas Kumar Ramesh, um cidadão britânico de origem indiana, de 40 anos. Ele estava a bordo do voo AI-171. Em um acidente que ceifou mais de 270 vidas, ele era o único sobrevivente. Um verdadeiro milagre em meio à escuridão. Ramesh estava sentado no assento 11A, estrategicamente localizado ao lado de uma saída de emergência, a chamada Exit Row. Acredita-se que, no momento do impacto, a força da colisão ou a desintegração parcial da fuselagem naquela área o tenha arremessado para fora da aeronave, ou que ele tenha conseguido sair por uma abertura criada pela destruição. Testemunhas em solo relataram tê-lo visto sair dos destroços. Ele caminhava com a camisa branca manchada de sangue, visivelmente confuso e em estado de choque, mas vivo. Enquanto o mundo ao redor era um cenário de horror e perda, ele representava um raio de esperança, um testemunho da resiliência humana e, para muitos, da intervenção divina. Vishwas Kumar Ramesh, o homem que desafiou a morte, compartilhou fragmentos de sua experiência traumática. Ele relatou ter ouvido o sinal de Mayday na cabine, o código internacional de emergência, momentos antes do silêncio total, um aviso breve e desesperado antes do fim. A dor de Ramesh não era apenas física ou psicológica pelo trauma do acidente. Ele carregava uma perda pessoal dilacerante. Seu irmão, Ajay, estava em outro assento no mesmo voo. Ajay não sobreviveu. O milagre da sobrevivência de Vishwas veio acompanhado da tragédia da perda de um ente querido, um fardo emocional imenso. Enquanto Ramesh era atendido e sua história começava a se espalhar, os esforços de resgate continuavam incansavelmente. Equipes de emergência, bombeiros, policiais e voluntários trabalhavam sem parar em busca de mais sobreviventes, uma esperança que diminuía a cada hora. A magnitude da tragédia mobilizou as mais altas autoridades. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o ministro do Interior, Amit Shah, e o CEO da Air India visitaram o local do acidente. Um gesto de solidariedade e compromisso com as investigações e o apoio às vítimas. Em meio à dor e ao luto, a busca por respostas se tornou prioridade. O que causou a queda do voo AI-171? A aviação é um sistema complexo e acidentes raramente têm uma única causa. Uma investigação minuciosa é essencial para entender o que falhou e evitar futuras tragédias. As caixas pretas da aeronave, na verdade laranjas brilhantes para facilitar a localização, são cruciais nesse processo. O gravador de dados de voo, FDR, e o gravador de voz da cabine, CVR, registram parâmetros técnicos e as conversas dos pilotos. Eles são a memória do voo. As caixas pretas do AI-171 foram recuperadas nos dias 13 e 14 de junho, em meio aos destroços. Sua análise é um trabalho complexo e demorado, mas fundamental. As primeiras pistas levantadas apontam para possíveis falhas técnicas ou erros operacionais. Falha no flap, potência insuficiente dos motores ou um erro na retificação da subida, o ajuste do ângulo de subida após a decolagem, são algumas das hipóteses iniciais. A combinação de calor, peso e um possível problema técnico ou erro humano pode ter sido fatal. Este foi o primeiro acidente fatal envolvendo um Boeing 787 Dreamliner, uma aeronave considerada moderna e segura. Isso aumentou o interesse global na investigação e levantou preocupações sobre a frota mundial de 787s. A Índia chegou a considerar uma inspeção temporária de seus próprios Dreamliners como medida de precaução. A tragédia do voo AI-171 é um lembrete doloroso da fragilidade da vida e da complexidade da aviação. Cada acidente é uma lição aprendida a um custo humano altíssimo.
Procedimentos rigorosos, manutenção impecável e treinamento constante são pilares da segurança aérea, mas mesmo assim falhas podem ocorrer. O caso de Vishwas Kumar Ramesh levanta questões profundas. Foi sorte? Foi destino? Foi fé? Ou foi uma combinação improvável de fatores, como a localização do seu assento ao lado de uma saída de emergência, que o colocou em uma posição ligeiramente menos vulnerável no momento exato do impacto? A ciência pode explicar a física da ejeção ou da sobrevivência em um impacto, mas a probabilidade de ser o único sobrevivente em um desastre dessa magnitude desafia a lógica. Para muitos, é impossível não ver um toque de milagre em sua história. Enquanto as investigações continuam, o mundo presta homenagens às vítimas. Índia e Reino Unido, países com o maior número de cidadãos a bordo, expressaram suas condolências e ofereceram apoio. Ajuda financeira foi anunciada para as famílias das vítimas, incluindo os estudantes e médicos que estavam no dormitório atingido. A história de Vishwas Kumar Ramesh, o único sobrevivente do voo AI-171, ficará marcada na memória. Um testemunho da capacidade humana de resistir mesmo diante do horror mais absoluto. Sua vida, poupada por um fio, carrega o peso das vidas perdidas e a responsabilidade de ser a voz daqueles que não tiveram a mesma chance. Esta tragédia nos faz pensar sobre a imprevisibilidade da vida e a força do espírito humano. O que você sente ao ouvir a história de Vishwas Kumar Ramesh? Você acredita em milagres? Acha que foi pura sorte, destino ou há algo mais? Sua opinião é muito importante para nós. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos sobre este evento chocante e a incrível sobrevivência. Se este vídeo tocou você, por favor, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa história. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas análises e ative o sininho para ser notificado. Ajude-nos a manter viva a memória das vítimas e a refletir sobre as lições desta tragédia.